Salve, salve família! Valeu, valeu, valeu. Eu, Marcelo Bozani. Valeu, Marcelo. Eu, Luiz Leal. Hoje é o nosso podcast número 1. E nada melhor que para fazer esse podcast número 1, um grande convidado, meu amigo, empreendedor nato, Leonardo Barbosa Delfino. Léo, seja muito bem-vindo, querido. Eu que agradeço a oportunidade, fiquei muito feliz com esse novo projeto, o Valeu Podcast, vocês dois que são grandes amigos, também são os caras que fazem muito pela cidade, não só pela cidade como pelo país, gerando emprego, renda, né, em tudo que fazem. Então é um motivo de orgulho eu poder falar um pouquinho aqui sobre a minha história, a gente bater um papo. Show, Léo, seja muito bem-vindo, né? Só para introduzir para as pessoas que não conhecem ainda, vou fazer uma leitura... É melhor pedir para o pessoal sentar, né, Marcelo? Senta porque o currículo do cara é longo, hein? Nada. Vamos lá, meu amigo Leonardo Barbosa Delfino, rapaz novo, 29 anos de idade. Pode Com cara de 40, né? Isso, 29 cara, né? Eu, tiozão, quase 50, mas vamos lá, né? Leonardo Barbosa Delfino, 29 anos, formado em Engenharia de Produção e pós-graduado em Gestão Empresarial, técnico em Administração de Empresas, é fundador da Criando Valor, Tecnologia e Inovação, empresa que desenvolve trabalhos disruptivos e inovadores com realidade aumentada, realidade virtual e gamificação. Atualmente é presidente do Conselho Municipal da Juventude, conselheiro do Núcleo Jovem da Associação Comercial de Santos, diretor de Responsabilidade Social do Ciesp Regional Santos, diretor adjunto da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Santos, membro da Comissão de Empreendedorismo da OAB Subseção Santos, presidente da ONG Tripulantes do Bem, esse é um trabalho sensacional, apresentador, colunista social de tecnologia e inovação da Tribuna, professor de empreendedorismo no Sebrae Santos. E a partir de julho, agora, né, a partir da próxima semana aí, o Léo vai assumir o cargo de presidente de imagem pública do Rotary Clube de Santos, cargo que atualmente é ocupado pela minha pessoa. Então, um grande cara está me substituindo. É o bastão. Estou passando o bastão para o grande nome, Léo. Cara, eu não sei como é que você vive. Essa é a pergunta que não quer calar, né, Luizão? Exatamente. Cara, mas é legal, você fala assim, eu acho que tudo que você envolve, você não está aqui só para ter um cargo, realmente, pelo que eu te conheço, eu sei que você mergulha a fundo nisso, né? Você tem toda essa cara do empreendedorismo, da tua cara em cada negócio desse, Léo. Fala um pouquinho aí, da tua trajetória, acho que desde essa leitura do currículo, o teu foco hoje, a gente sabe da Criando Valor. Luiz, você tem algum adendo em cima desse currículo do Léo? Eu acho impressionante, né? Você conseguir assumir essa quantidade de compromissos e entregar o que você entrega para todas essas instituições e ainda mais para a tua empresa. São famílias que dependem do teu trabalho, né? Uhum. Conta um pouco pra gente, cara, como que você consegue viver. Léo, antes de tu contar, Luiz, você também deve imaginar um pouquinho, tá? Você não tem tantos casos, mas você tem algumas empresas também para tocar com famílias. Só mas, 18, Léo, né? A palavra é tua, Léo. Não, então, pessoal, muitos me perguntam como que você tem tempo para fazer tudo, né? Mas é o que eu sempre falo, eu acho que para tudo que a gente faz, precisa de uma boa equipe e um bom direcionamento para essa equipe. Então, na empresa, hoje a gente tem em torno de 30 e poucos colaboradores. Tem que estar sempre muito alinhado do propósito da empresa, da missão, dos objetivos, tanto na Tripulantes do Bem, na ONG também, as pessoas que participam, a gente tem que saber o que a gente vai fazer, nosso planejamento. E pessoas precisam de pessoas, né? Então, a gente precisa se ajudar. Quanto mais braço a gente consegue, mais capilaridade fazer nossas coisas. Mas eu sou um cara, assim, o meu perfil é ser muito ativo, eu gosto de fazer, é um pouco de propósito também. Como vocês, conheço muito bem os dois, se não faz sentido a gente não realizar. É isso que eu penso muito, eu acho que a gente precisa entregar, por isso que em tudo que a gente participa, a gente gosta de entregar até mais. Né? Como, por exemplo, você comentou o cargo do Rotary, o trabalho que você fez na imagem pública foi um trabalho muito bom, muito legal, acima, que levou o clube para outros veículos de imprensa, outros canais de comunicação. Esse um ano que tivemos, né, da gestão do Aguinaldo Borges, com o Marcelo de presidente na Avenida de Imagem Pública, na diretoria de imagem pública, de fato trouxe uma grande visibilidade. O clube cresceu muito, então isso é muito legal. É tudo que a gente se envolve,
a gente quer entregar sempre algo mais. Sim, a minha trajetória, eu sou sempre, enfim, nascido em Santos, né? Eu me formei no Colégio Objetivo, aqui em Santos, a Ponta da Praia, que eu moro na Ponta da Praia, sempre morei. Na escola, já na escola, eu era muito, sempre fui de relacionamento, acho que isso é perfil, né? Como vocês, mas em específico o Marcelo, eu percebo muito, ele é igual eu, assim, de querer fazer amizade logo, sempre um sorriso no rosto, acho que é muito legal, a vida fica mais leve desse jeito. Óbvio que a gente não é robô, também tem os momentos de tristeza, né, isso é natural. Mas ninguém tem culpa disso, né, Léo? Por isso que eu falo, eu nunca vejo você de cara fechada. Eu falo a mesma coisa. Você só vive sorrindo, eu falo, cara, não é questão só do viver sorrindo. O problema, tem, cara, e como tem o problema? Né? Acho que como todo mundo tem. A vida é resolução de problemas. Quem tem culpa dos meus problemas, quem resolve eles sou eu. Então não adianta eu descontar um problema meu em alguém. Então eu tenho que estar sempre sorrindo. Eu dou o melhor de mim sempre, Léo. Desculpa te contar. Imagina, não, mas acho que a conversa é essa mesmo, um bate-papo. E assim, a vida, ela é uma resolução de problemas o tempo inteiro. Seja familiar, seja na empresa, seja no relacionamento, etc, etc. Então a gente tem que estar acostumado com isso, mas sempre com um sorriso no rosto. Então, voltando, eu sempre fui muito comunicativo. Depois do Colégio Objetivo, fui para engenharia de produção, né? Que na época, o mercado financeiro, meus pais, os dois foram bancários, 25 anos. E eu tinha muita vontade, porque quando você vê seus pais, você tem uma referência. Eu tinha vontade... um beijão para os seus pais, são dois queridos. Teu pai é um cara sensacional, sua mãe também. Muito obrigado, de coração. Eu falo assim, a gente não enxerga só o amigo, né? A gente enxerga a família. Né? Quando você vê um cara, eu vejo um cara como você sabe que tem o dedo e o pitaco dos dois ali, né? Na formação. De coração. É coisa que hoje em dia muitos pais esquecem de passar valores, essa coisa. Eu acho que hoje em dia os pais têm que se atentar a isso, o mundo mudou. Eu tenho minhas duas filhas também, a gente tem que tomar um cuidado. Vou deixar um beijão aqui pros seus pais. Não, obrigado. Eu sou suspeito, né? Porque meus pais é uma grande referência, pessoas que eu vejo que são muito boas, não querem ferrar a vida de ninguém, apenas ajudar, isso que eu sigo, que eu acho que é o certo. Tuas filhas também, a gente vê que seguem um caminho da criação que você está dando, né? Então isso que é muito legal. Mas gosto muito na época eu queria muito o mercado financeiro e estava numa época, era 2016, mais ou menos, que eu me formei na engenharia. A gente estava passando uma época em que os bancos e instituições financeiras contratavam muito engenheiro. Né? E então esse era o meu grande objetivo. Eu me lembro que eu fui fazer uma entrevista no Itaú em São Paulo, que era um puta sonho meu. E aí os caras falaram, você passou, fiquei super feliz. Aí deu uma semana, falaram, entrou em dissídio, depois a gente volta a falar. Dissídio é quando tem um tempo, né, que envolve sindicato e tal, e eles congelam vagas. Cara, nunca mais me chamaram, nem me ligaram. Fiquei muito chateado com a situação. Frustra, né? Frustra. Por outro lado, isso que me fez ficar em Santos, não ter ido para São Paulo, eu fundei a Criando Valor logo após isso. Nada é por acaso, cara. Exatamente. É exatamente isso. Então, assim... O Itaú perdeu e a gente ganhou, tá vendo? Também. Então, assim, a gente também às vezes fica chateado, mas a gente, quando você acredita que tem uma força maior, a gente precisa confiar, né? Então... Eu, logo após, a gente tinha uma empresa, meu pai, né, depois do banco ele fundou uma empresa que era Crédito e Mercado, que era de consultoria de investimentos, e em 2015 ela foi vendida, né? Em 2016 eu me formei na engenharia. Então, meu pai já não tinha mais empresa, eu estava procurando trabalho, né? E ele não poderia abrir mais nada por conta do tempo que você tem que ficar fora do mercado depois de vender uma empresa. Então, assim, como eu não estava conseguindo emprego, era uma fase muito ruim pro país, que estava tendo um desemprego muito alto. Foi na época de 2015, 2016. Impeachment da Dilma, que a política estava o Temer assumindo, aquela coisa toda. Exatamente. Então, eu não estava conseguindo uma colocação. E aí eu peguei e falei, não, vou estudar então, estudar muito, né? Já fui para pós-graduação, depois da engenharia. Em gestão empresarial. Gestão empresarial, né? FGV. E falei, eu vou focar no meu relacionamento e pensar o que eu posso criar no mercado para daqui 1 ano, 2 anos, né? Então, acabei entrando na CS Jovem junto com o Marcelinho Teixeira, foi uma oportunidade, porque a tia dele
A Lúcia Teixeira, uma amiga, ela era diretora na época da associação. Um beijo para a Lúcia e para o Marcelinho, são duas pessoas extraordinárias. Estão no coração, são amigos. E a Lúcia, eu me lembro, ela falou, por que vocês não entram na CS Jovem? Eu falei, mas eu nem sabia o que era, o Marcelinho não sabia muito também. A gente falou, não, vamos entender e tal. Formamos um grupo e iniciei minha trajetória, porque a CS Jovem, querendo ou não, foi quem me deu uma projeção inicial para eu ir conquistando outras coisas, né? Então, entramos, e o Marcelinho entrou como presidente, eu entrei como diretor de educação na época da gestão dele, e a gente fez um trabalho de levar os jovens para a CS Jovem. Você já passou vários cursos, vários cargos já dentro vários da associação cargos comercial. lá, aí eu vou explicar um pouquinho, mas aí, nesse tempo pós-engenharia, então eu foquei mesmo a CS Jovem, os trabalhos, a gente foi fomentando e tal. E por conta de sempre ter muito relacionamento, gostar de conversar e tal, sempre, e gostar muito de ajudas sociais, que é um dos meus grandes focos e propósitos, sempre foi me levando para política. Né? Um caminho das pessoas falarem, pô, você tem um perfil, você tem um perfil de comandar, né? Ou, enfim, liderar um determinado grupo e tal. Então isso acabou me levando para algumas situações, né? Na CS Jovem, depois eu fui vice-coordenador, que o presidente a gente chama de coordenador, né? Então, vice-coordenador e depois eu fui coordenador do núcleo. Fizemos um trabalho muito legal, sempre com foco de ajudar jovens que não têm oportunidades, muito de palafitas regiões, a terem oportunidade de empreendedorismo. Esse que era o grande objetivo, a gente ajudou mais de 3 mil jovens, foi muito legal os trabalhos, cursos gratuitos de empreendedorismo. Então, o nosso objetivo é mudar vidas mesmo na CS Jovem, com base no empreendedorismo. Depois você vai falar também de outras coisas, né? Que não Tripulantes do Bem, a Tia Egre. Exatamente. Enfim, aí, da CS Jovem, eu fui convidado para participar do Rotary Santos, que também para mim foi muito importante, sabe? Eu acho que o Rotary ele consegue juntar pessoas que estão no mesmo propósito e consegue, por conta de relacionamentos, ajudar o clube a alcançar metas muito grandes a nível Brasil como a nível mundial, porque o Rotary ele é mundial. Então, é um clube que eu adoro participar. O Rotary Santos, o Marcelo também faz parte, é o maior da América Latina. Isso que eu ia citar. Para quem não sabe, é o clube, hoje o maior clube do Brasil, como o Léo falou, da América Latina. Exatamente. Né? Então você imagina assim que a gente tem... O ano passado a gente celebrou 100 anos do Rotary Clube do Rio de Janeiro. Agora... Não, esse ano a gente celebrou 100 anos do Rio de Janeiro, ano que vem são 100 anos São de São Paulo. E depois são 100 anos do Daqui 2 anos é o nosso. É o terceiro clube mais antigo do país, né? E hoje é um dos clubes que maior representa o Brasil. É o maior do Brasil, mundo, né? Não, em quantidade. Em termos de fundação, em dinheiro para a Fundação Rotary, em projetos. É um clube de destaque. É um clube que é um exemplo, né? Então, o Rotary também me trouxe um envolvimento muito legal e relacionamento, mais relacionamento. Aí do Rotary fui para outros lugares como o Ciesp, que o Eric me convidou para participar, então a gente teve abração pro Eric. O Eric é gente boa, um irmão, um parceiro também. Um dia a gente tem que trazer o Eric aqui também. Pô, muito legal, ele faz muita coisa no Ciesp, é legal de falar. Canal, além de ser um cara 100% astral, inteligente, capaz. Exatamente. Eric, já fica o recado, hein? Já em breve você está aqui com a gente. Boa. E aí eu fui fazendo esse meu trabalho. Quando estava na associação comercial, que eu fiquei muito tempo, eu fiquei pelo menos uns 6, 7 anos ativamente, né, trabalhando na associação junto com as gestões. Quando eu entrei, era o Roberto Santini, do Grupo Tribuna, que ele era o presidente. Então nós nos conhecemos, fizemos uma amizade também, e isso foi mais ou menos em 2017, né, início de 2018. No final de 2018, eu abri a Criando Valor, né, minha empresa, Tecnologia e Inovação, com os trabalhos muito voltados à realidade aumentada por conta do jogo que é o Pokémon GO, que na época deu uma febre. Eu achei interessante aquela tecnologia, aprendi sobre, contratei desenvolvedores e a gente começou a lançar no mercado. Coisa e acabou dando certo, fazia ninguém fazia ideia. Então, ou seja, você acertou no Brasil. Santos, no Brasil. É o que a gente fala, é nicho de mercado, né? Tanto que você tem clientes em São Paulo, tem clientes em outros lugares. Sim, nós demais. E agora está uma fase que ainda não deu o boom,
mas está começando a esticar. Por exemplo, a gente está fazendo um A parte trabalho. da construção civil, Léo, eu falo assim, você trouxe Sim. uma coisa nova, né? Porque as pessoas, quando elas vão comprar um apartamento... E trouxe a tecnologia para o uso na vida real das pessoas, né? Hoje elas conseguem fazer a visita e o que faz no sentido, apartamento né? Exatamente, é o que eu falo, assim, ó. às vezes o cara dependia de ter um mobiliado, caso não tinha, ele tinha que olhar na hora de comprar o apartamento, analisar a planta. Cara, hoje o cara coloca o óculos... Fica muito mais fácil a interação. E diversos outros mercados, por exemplo, na Pinacoteca a gente vai lançar um aplicativo em que você, já está pronto o app, né? Você abriu o aplicativo, ele vai para a câmera do teu celular. Abriu a câmera. Você apontou para o quadro, o que nós fizemos? A gente recortou o quadro, né? Nós pegamos e tiramos tipo uma Xerox. O que a gente falou para a tecnologia que está no aplicativo? Quando você lê esse quadro, você vai pegar a moldura exatamente dele, vai jogar um vídeo, que é, na verdade, o quadro. É aquela mesma imagem, certo? Só que a gente aplicou inteligência artificial. Então o quadro vai conversar com você e falar a história dele. Puta que É louco, muito legal. Eu tenho até uma demonstração que eu E mostro tem um para negócio vocês. também agora que eu vi recente do Caçato Maru, né? Caçato Maru foi com a Prefeitura de Santos é uma grande parceira também, a gente faz muita coisa. Fizemos o navio Kestrel, que deu repercussão nacional, mundial, teve fora do país também, que foi no Canal 5, né, o veleiro que encalhou em 1900 e pouco, e aí a gente consegue mostrar por É realidade aquele que aumentada. quando a maré tá seca, a gente Aparece consegue os ver destroços. tá até sinalizado ali, né? Exatamente. E no Quebra-Mar nós lançamos o aplicativo do Quebra-Mar, em que você vê todo o quebra-mar em realidade aumentada e consegue visualizar quais pontos importantes para você ir visitando, entendendo. Parabenizar o Rogério aí, foi uma luta esse projeto, né, de revitalização do quebra-mar, A né? prefeitura está fazendo um trabalho muito Não, legal. cara, eu falo assim, né? Eu desde moleque, cara, eu sou local de pegar onda ali do Você é o que mais sabe, né, sobre. Cara, eu sei o que era aquilo, né? O quebra-mar era um antro de bandido e marginal, cara. Lugar totalmente escuro, aconteceu muito crime ali, muita coisa errada. Exatamente. E hoje, cara, às vezes minhas filhas adoram, pai, vamos passear de domingo no quebra-mar. Olha, eu fui domingo passado porque nós... Ainda tem uma parte em obras ainda, acho que agora é o lance dos restaurantes ali, que eu acho que... Mas eu fui domingo passado que tá sensacional nós aquilo. lançamos o aplicativo e o Caçato Maru, que foi o navio da imigração japonesa, lançamos em realidade aumentada ali. Eu fiquei surpreso domingo. Lotado. A quantidade de pessoas que estão lá. Lotado de família, né? Família, crianças, família, o pessoal vendo o pôr do sol, não, cara, tudo... e skate, basquete, patinação, caminhadas, E agora quando tudo. tiver o lance, quando ficar pronta essa parte da, acho que a terceirização dos restaurantes ali, né? Que é do lado direito, voltado para São Vicente, que eu vi as obras ali, ainda tá um cercado ali ainda por Parece que tem uma fase né? que é os restaurantes, né? Mas ali você tinha a vista dos surfistas também, tinham muitos no domingo e um sol, tava muito legal, uma integração de toda a população com esporte diferente. Não, e ali eu acho que é uma área assim, cara, tem tudo para se tornar um ponto turístico, né? Santos, o que a gente fala assim, é uma coisa que aí depois uma coisa que você pode até opinar também, Léo. A gente vê Santos, assim, por exemplo, em feriado. Uma coisa, eu não sei se eu estou certo ou não, se vocês concordam. Santos, normalmente, cara, quando tem um feriado, normalmente o santista ele vai viajar e a gente não vê turistas de fora vindo para nossa cidade. Tanto que eu falo, cara, o trânsito fica uma maravilha. Você pode ver feriado Santos que é uma cidade tranquila pra caramba. Então a gente vê São Vicente... Mas fica com bastante paulista, né? Tem, mas então assim, é uma galera que é mais, vamos dizer, acho que mais reservada. Eu acho que a própria quantidade de hotéis que tem na cidade já demonstra, né, que teve um aumento muito grande. Não, e normalmente todo feriado tem uma grande lotação dos hotéis aqui da região. Então eu acho que investiu bem, né, trazendo uma que a gente tecnologia que hoje não existe. É que na verdade a gente não consegue ter essa visualização, por exemplo, você pega Praia Grande, tem uma população já próxima, chegando quase a Santos, né? Essa Praia Grande, dizem que em breve aí, até por área geográfica... Mas é que Praia Grande quadriplica, vai para 2 milhões de pessoas numa temporada. Mas é que Praia Grande ela é muito perto de... É mais fácil o acesso, né, a São Paulo. Também
tem a situação do metro quadrado mais baixo. Muito mais valor. baixo. E Praia Grande está crescendo muito em habitantes, mas Você é tem muito clientes também, paulista construtoras lá na Praia que Grande? compra o cidade apartamento sazonal, para né? Uma cidade praia, né? sazonal, Diferente. Você tem Diferente clientes do lá que aqui. na Praia Grande? Tenho. Construtoras também, Léo? Construtoras que gostam do Cara, trabalho. eu falo assim, às vezes eu tenho cliente que eu vou visitar na Praia Grande, é impressionante o número de prédio que está subindo. Não, lá é impressionante. Porque assim, o paulista gosta muito da Praia Grande, por conta de ser legal, bonita cidade desenvolvendo, o metro quadrado. Sempre porque isso, Santos está muito alto. o Bom, metro Léo, quadrado. volta criando valor, então você está vendo a Mas realidade. então, aí nós, em 2018, eu entendi, né, essa oportunidade com a realidade aumentada e aí a gente foi desenvolvendo. E eu fui muito no mercado da tecnologia e inovação, né? Porque a inovação não é você fazer tecnologia, a inovação é você pegar algo que existe e criar algo novo com base nisso, né? E criar uma inovação com base no que existe. Então, eu sempre pensei muito, bom, o que eu posso criar? Você precisa ser criativo. E com essas tecnologias a gente consegue inventar experiências que façam sentido no mercado. Por conta disso, o Roberto e o Alexandre Lopes, que é diretor-geral lá do Grupo Tribuna, um amigo, irmão também, eles me convidaram para escrever na Tribuna Online sobre tecnologia, né? Isso foi em 2020, por aí, 21. E aí, dando muito certo, conteúdos muito legais, interessantes. Aí eu escrevi pro Jornal Impresso sobre tecnologia e inovação, que eu escrevo até hoje no Domingo Mais. E aí depois me convidaram para a coluna social, por conta de um projeto de trazer mais jovens para o grupo, né? Dar visibilidade àqueles jovens que estão começando o seu trabalho de empreendedorismo. Acho que a gente precisa valorizar e divulgar e ajudar quem está começando, porque é o momento mais difícil, o começo, né? E fui convidado para um projeto no Vai Nessa, que é da Vanessa Martins, também uma amiga sensacional, faz um trabalho incrível, para participar uma vez por mês no programa dela, um quadro de 5 minutos, que é Papo de Empreendedor com Léo Delfino, que eu entrevistei alguns empreendedores da região. A Vanessa é uma querida também, eu trabalhei Demais. com ela é uma pessoa sensacional. Olha, fantástica. E aí foi muito legal também esse quadro, né? Foi da última temporada, acabou a temporada, fui convidado para ter esses quadros semanais de tecnologia e inovação, em que eu abordo temas como blockchain, internet das coisas, cloud computing, no-code, low-code, tudo de tecnologia, mas durante 1 minuto apenas, para explicar um assunto de uma forma mais fácil para quem não entende. Isso falta no mercado. Mas são termos que ninguém... Que nem eu ouvi falar de blockchain, acho que há 2, 3 anos atrás, quando eu fui fazer um curso em São Paulo, né? Sim. E é uma coisa que você fala assim, para quem não é da área, são termos inéditos, né? Que ninguém conhece, né? O Luiz também mexe um pouco com essa parte de inovação e tecnologia. Então isso para vocês soa de uma forma familiar. Não, né? e fora você passar de uma visão mais simples, assim, eu sou engenheiro de produção, formado em pós-graduação em gestão empresarial, não fiz nunca nada de tecnologia, não sei fazer um código. Mas eu entendo... Você não fez engenharia da computação, por exemplo, para trabalhar programação. Né, mas eu entendo tudo o que de uma forma geral, para poder entender o que eu posso aplicar com isso no mercado, com a minha equipe de desenvolvedores. E as pessoas precisam ter essa visão, e as pessoas precisam entender o que vai chegar no mercado também. Por exemplo, a computação quântica já é uma realidade, e ela vai chegar no mercado e vai mudar a nossa forma de viver. Léo, explica o que é a computação quântica. Computação quântica, tá assistindo a gente, cara. Nós temos hoje nossos processadores eletrônicos, né? Por exemplo, o computador, para funcionar, ele tem um processador que processa tudo e vai acontecendo e vai fazendo ele ligar e ter todo aquele dinamismo, né? Um computador. Um processador quântico, que é a tecnologia quântica, ele é átomos e moléculas. Não é com base em... Ele vai substituir esses que a gente chama de o Pentium 7, o Pentium 8, os processadores. A base deles são átomos né? e moléculas. Então tem até uma matéria que o processador quântico, né, o computador quântico que o Google e a NASA estão desenvolvendo, o que um computador nosso, para solucionar um problema, demoraria 2.000 anos, o computador quântico deles foi em segundos, a resolução. Eu vou passar essa matéria, ela é verídica. Que louco isso. É surreal, porque é o atrito de átomos e moléculas que gera energia
e isso E é muito faz isso rápido, a resposta de muito velocidade. rápido. Então, vai mudar o mercado. Então, é isso que eu tento passar. Uma forma mais simples de explicar, mas as pessoas têm que saber o que está acontecendo. E também quando for uma conversa, o que é um blockchain? Pô, não sei, blockchain, eu ouvi já o termo, mas não sei. Ela precisa entender que é uma grande rede Cada de vez faz parte da nossa criptografia. vida, né? O blockchain está As entrando na pessoas, nossa as Exato. pessoas rotina do dia a dia. elas estão usando os computadores dela para isso. Exato. Né, cara? Que você faz as suas transações, que também tem uma segurança muito grande, é descentralizado. Então, tentar explicar para que a pessoa consiga participar de um bate-papo, entendendo o que é cada conceito, né? Então, é um trabalho legal que estou fazendo também, toda semana, quinta-feira, tem um vídeo novo, né? E então tem esse envolvimento na tribuna também. Estava contando a minha história, né? Desde a Criando Valor, o Rotary, ação comercial, a tribuna. E tenho a ONG Tripulantes do Bem há 5 anos também, que é Léo, o deixa meu... eu só te fazer uma pergunta ainda sobre a Criando Valor. Lógico. Nossa ideia é gerar alguns insights, né? E inspirar de alguma forma o pessoal que empreende, Uhum. tentar ajudar na rotina dele de alguma forma. Imagino que na tua rotina, para trazer alguma coisa nova, você teve um montão de dificuldade aí no meio do caminho, né? Mão de obra capacitada para fazer o que você faz, conseguir vender para o seu cliente, explicar o que era isso e como que isso ia mudar a forma que ele apresenta para o cliente, enfim. Conta um pouco para a gente quais foram essas dificuldades e como você superou isso, cara. Muito legal, Luiz, tua pergunta. É assim, sempre tive problema por ser algo muito novo. Então, por exemplo, no início, nós já contratamos 2 software houses para fazer realidade aumentada quando eu queria lá atrás. Não conseguiram desenvolver bem. Aí contratamos, fomos a Fatec, ela é um grande polo de desenvolvedores, né? Muito legal. Então a gente contratou recém-formados. Mesmo assim é muito difícil, sempre foi, por conta de ser uma tecnologia muito nova. Repito, nova mesmo, né? No mundo até estavam começando a desenvolver. Sempre foi complicado de você achar profissionais que saibam mexer. A gente sempre contratou. Esses profissionais, eles não aprendem isso num curso de faculdade. São autodidatas. São autodidatas, Eles exatamente. pesquisam e começam a fazer testes. Porque você não vê, eu falo assim, eu acho que qualquer faculdade hoje também, até entrando nesse ponto, né, o que eu falo assim, eu aprendi muito mais na prática. Lógico que a universidade ela te dá uma base, dá uma coisa, mas eu falo assim, o mundo ele evolui cada vez mais rápido, né? Acho que até as universidades elas não conseguem acompanhar essa velocidade de inovação. É uma geração que está vindo muito inteligente, quando eu falo geração, porque a maioria é mais nova, por conta da tecnologia, eles sabem mexer muito fácil. Hoje eu tenho uma equipe muito legal, forte, que sabe muito sobre a tecnologia, mas a gente demorou muito para conseguir chegar numa equipe assim. Então, sempre foi muito trabalhoso por mão de obra, né? A gente sempre sofreu muito, e é uma geração também que está vindo que eu vejo que há uma falta de inteligência emocional muito grande também. Tecnologia ela acelerou a ansiedade, diversos outros fatores. Então é uma geração em que a gente não pode cobrar muito, porque senão Eu ia tocar esse assunto, é uma geração muito complicada. não aguentam, saem. É um assunto muito delicado a gestão de pessoas com essa geração que está chegando. Essa geração ela não sabe lidar muito com pressão, Léo? Quem? Essa geração ela não sabe lidar muito com pressão? Ou como que ela lida com uma pressão no ambiente corporativo? Eu não sei empresarial, explicar. cara? Eu acho que envolve muito a criação de um modo geral. O mundo, o pai e a mãe, eu acho que cuidou tanto e fechou tanto. Uma redoma de vidro. Vai Eu acontecer acho, quando você porque entrega quando ele se pro- cobra muito, já fica desesperado e não Espana, funciona, né? espana. Não funciona, é uma coisa muito impressionante, assim. É preocupante um pouco, porque a tendência é piorar. Os pais estão cada vez mais querendo fechar os filhos, Sim. e os filhos, né, a nova geração, ela cada vez mais está envolvida na tecnologia. Então é o TikTok, é o Facebook, Eu é o falo assim, as Instagram. Mas crianças é sabem engraçado que a tecnologia não é uma tecnologia produtiva, né? Tipo, a tecnologia de... Tudo bem, TikTok é uma rede social, eles usam rede social, consomem, mas eles não estão ali se desenvolvendo para criar realidade virtual, para usar a blockchain nas transações e Em sua maioria não, né? E isso é muito complicado, porque é um vício, querendo ou não. O TikTok, você vê os vídeos curtos, você não quer parar, né? Legal. Então, vicia mesmo. O óculos virtual que a Apple lançou agora,
É uma tendência os jovens, as próximas gerações, usarem muito óculos. Então cada um vai estar no seu mundo, então vai ser cada vez mais complicado, sabe? As pessoas estão criando isolamento, então. A tecnologia está isolando as pessoas de uma certa maneira. Eu acho que sim, mas é muito contraditório, porque a tecnologia faz com que a gente se comunique mais, à distância ou Eu não. falo, é muito louco essa coisa, o sentido que a gente fala do social hoje, né? Ao mesmo tempo que, por exemplo, você tem um amigo teu que está morando nos Estados Unidos, você está falando com ele em tempo real, às vezes um cara que está do teu lado, você não está Você não fala, com você ele. fica no celular. Então talvez o desafio seja a gente aprender a usar a tecnologia para a formação, para... Eu acho, porém, a formação também, as novas gerações estão cansadas do convencional, que é a lousa, que é o professor falando, querem conteúdos curtos, rápidos, sabe? A gente já não tem muito tempo para nada. Se ficar sentando assim, se sentado olhando, quanto tempo você consegue se concentrar? Logo, rápido, tua cabeça está tão acelerada que você já está pensando em outra coisa, você não presta atenção no conteúdo. Então eu vejo que também precisa ter uma evolução de um modo geral, de entendimento de que cada vez mais o aprendizado também tem que ser muito rápido. Se não se coloca no Google, acha a resposta. Não precisa, às vezes, o professor falar, precisa se ter uma integração maior com esse dinamismo que essas gerações estão vindo, né? E voltando à tua pergunta, também para implementar essa tecnologia no mercado, a gente demorou. As construtoras, por exemplo, elas falavam, pô, mas Elas tinham resistência. eu já faço a maquete física no stand, por que eu vou ter em realidade aumentada? Teve alguns, no início a gente teve que fazer alguns sem cobrar, para entenderem e verem. Muitos amigos ajudaram muito, como o Léo Padrão da CR, o Diogo Barroso da G Plus. A CR foi o primeiro que eu vi nesse sentido. E o Diogo também da IG Plus. E contrataram a gente, deram oportunidade. Acho que amigos também no início dá muita oportunidade, isso é legal. Amigos de verdade. Amigos de verdade, é verdade. E aí a gente foi implementando, foi divulgando. Sempre falei muito da realidade aumentada, até uma época, quando eu tinha um ano e meio de empresa, 2, os caras sempre zoavam, pô, Léo, vou falar de realidade aumentada de novo, mas sempre bati muito nisso, porque sabia que em certo momento isso ia acabar. Chegou uma baita oportunidade onde ninguém viu, né? Exatamente. Então eu sabia que em certo momento isso ia expandir. E implementamos também a realidade virtual, que é o óculos virtual, o tour virtual, que para a construtora faz total sentido. Você tem um apartamento decorado, mas área de lazer decorada não dá para fazer. Senão você constrói o prédio. Então você põe o óculos e faz a imersão na área de lazer com uma qualidade boa de 3D, um realismo legal, faz toda a diferença na hora de uma venda. Sim. Então a gente especializou nisso também, as construtoras gostam muito. E é muito engraçado que tem uma construtora de Santos, bem grande, e foi no início da empresa, eu fui conversar e mostrar as tecnologias para ver se tinha uma oportunidade. E essa construtora, o proprietário, eu não era amigo dele, né? Eu conheci ele naquele momento, e ele falou, gostei muito, mas vou esperar. Ainda não é o momento. Eu nunca vi isso, tal, e guardou meu cartão. Isso foi no início da empresa. Em 2020, de 2021 para 2022, eu passei o Réveillon lá em Gostoso, na Miguel do Gostoso. Me chegou um WhatsApp dele, ele tinha guardado meu cartão há 2 anos e pouco, nunca mais falou nada, falando agora é o momento, vou fazer um lançamento, quero falar com você. Toda a construção de uma empresa, isso tá envolvido. Você bater na porta, às vezes o cara fala não, você acha que não, mas depois, no futuro, vai vindo as coisas que você estava plantando. Cara, primeiro, Léo, acho que assim, o Luiz até pode bater um ponto nesse sentido. Eu falo assim, como eu falo assim, meu comercial nato dentro de mim, eu falo assim, eu nunca desisto de um cliente, a não ser que o cara fale pra mim, eu não quero mais te ver na minha vida. Se o cara não fala isso pra mim, cara, é 1 ano, 2 anos, 3 anos, cara, uma hora esse cara... Recentemente eu fechei um contrato com uma construtora, com uma empresa do Porto para tour virtual de todo o terminal. Isso já estava uns 8 meses, indo, voltando e tal, meu pai falou, cara... Por acaso é aquela que a gente foi viajar, foi visitar junto? Não, uma outra. Ele falou, desiste e tal, cara, não vai e tal, fechou. Ele falou, meu, tu é foda. Tu não desiste, os caras... Falei, mas é assim, é o timing de cada um. Mas, Léo, não tem só o lado da desistência também.
os caras também, eles estão acompanhando as outras construtoras, os concorrentes dele. Porra, se o cara pegou o trabalho do Leonardo, o outro tá pegando, pô, eu vou ficar para trás, eu que sou um grande, eu que tenho isso. E Então, você também ajuda, fazendo né? em vários, os consumidores começam a se acostumar e querer. Fala, pô, ali eu coloquei o Exatamente. óculos, você não tem aí? Não, é o cara que eu falo assim. Então você vai mudando, Você acaba criando um mercado você vai novo, educando o né? mercado. Se você traz um produto de qualidade, cara, ele por si ele já se ajuda a se vender. Isso é fato. Só um questionamento que eu queria voltar na questão do jovem ou vai do mercado hoje, até eu queria a opinião do Luiz também nisso. Você viu uma fuga de grandes profissionais de Santos para outros mercados, tipo São Paulo, capital? Porque assim, hoje eu falo em termos da empresa que eu trabalho, da Eletromídia, e de outras, a gente vê uma grande dificuldade de você contratar, de você conseguir uma mão de obra bacana, qualificada, né? Santos, por si, em outros veículos que eu trabalhei e tal, a gente sempre ouve falar que Santos é um exportador de talentos, né? Na verdade, você vê isso muito em televisão, por exemplo, repórteres que hoje estão no cenário nacional e em outras áreas também, né? E uma coisa muito legal, né? Para que muitas, não sei se você comentou esse dado, o Léo é engenheiro, né? Eu li recentemente uma pesquisa que 58% dos CEOs de grandes empresas no Brasil têm formação como base em engenharia. Por quê? Ela traz raciocínio Cara, lógico. não, exatamente. E além, você tem um monte de matérias que falam com vários. Você tem jurídico, tudo envolvido em um único curso. Eu não né? me esqueço, só para complementar, na engenharia, eu fiz de produção, porque era mais próxima da administração. 2 anos e meio inicial foi total mecânica. Cara, eu não gosto. Eu tive que fazer cálculo de parafuso. Você não pensou em engenharia de computação, por exemplo? Para essa área Não, que porque você não tá... é meu perfil também. Teu negócio você falou, teu Mas negócio eu não é delegar... pensava nessa área, Não, lembra? Eu não, pensava né? na Você financeira. voltou, exatamente. Então era a administração, era mais próxima. 2 anos e meio foi fazer cálculo de porca, parafuso, máquina, fluido, impressionante. Assim, eu falei, meu, mas o que eu tô fazendo? E depois foi muito legal os 2 anos e meio finais. Mas isso me trouxe dificuldades de eu ter que pensar muito além de cálculos gigantescos que trazem um raciocínio lógico mais afluído. Tá muito legal isso. Então é algo que ajuda mesmo nesse desenvolvimento. Agora, o que eu vejo na região é que assim, São Paulo se paga muito mais, isso é natural. Santos se Tem paga isso, muito né? menos, tem isso. Isso é natural, por isso que muitos vão para lá. Mas eu percebo que pós-pandemia, muitos estão focando em qualidade de vida. Tem muita gente que não está querendo ir para São Paulo porque está gostando de ficar em Santos. Porém, é difícil encontrar empresas estruturadas, tal, em Santos, que o cara compare um pouco a São Paulo. Uhum. Fala, pô, essa empresa, caramba, parece estilo São Paulo, assim, sabe? De governança, de gestão. A Criando Valor tem essa cara. E nós estamos, não, eu ia falar até da Eletromídia, nós estamos com diversas empresas aqui na região que estão vindo muito estruturadas, então as pessoas estão conseguindo ficar e ainda ter uma qualidade de vida. Sem dúvida. Porém, o investimento, você não consegue pagar um salário que você tem em São Paulo. Lá são Então outras você tem cifras, né? Em termos é de diferente. negócio. E hoje, com o trabalho remoto, né, que ficou comum na pandemia, você acaba competindo não só com São Paulo, né? Todo mundo de obra pode estar aqui, mas trabalhar no Não, cara, exterior. por exemplo, para uma durante empresa a no pandemia, exterior. eu perdi um cara de criação porque ele recebeu uma proposta de São Paulo para o cara trabalhar na casa dele, ganhando mais do que o dobro que ele ganhava comigo, na casa dele, cara. E assim, Então, mas e isso ele tem, eu falo assim, uma coisa legal também de se evidenciar, né? A questão da pandemia, ela trouxe pra gente uma nova realidade. Teve muitas pessoas que a gente acabou se descobrindo que muitas pessoas se tornaram produtivas trabalhando em casa do que propriamente no escritório. O escritório, de repente, tirava o foco dele, conversas e tem tal, o contrário. Eu não conseguia trabalhar em casa. por exemplo, na pandemia, vou falar aqui para todo mundo, eu e o Caio, nós dois íamos para a Eletromídia. Enquanto está todo mundo trancado em casa, fazendo lá suas atividades, eu falei, Caio, eu não consigo ficar em casa. Na época eu era casado ainda, né? Eu tinha minhas 2 filhas. Cara,
Eu tinha uma grande Eu dificuldade. não conseguia, você vai ficar em casa, cara, não conseguia concentrar. Eu falei, meu, aqui eu não vou trabalhar. Isso é perfil. Falar assim, muito desenvolvedor é contratado por muito mais no home office, mas tem desenvolvedor que não gosta do home. Exato. O cara É gosta. muito relativo. Você sente isso na gosta tua equipe, que tua equipe gosta de estar presente no escritório? Ah, eu sinto. Eu acho que a interação ela é importante. Acho que também você sente isso, Luiz, nas empresas? Sem dúvida nenhuma. Eles preferem muito mais estar no presencial, lado a lado com os companheiros. Exatamente. Por outro lado, agora Exatamente. olhando... Quando a gente fala porque o pessoal vai ficar em casa, eles gostam 3 dias, 4 dias. Tá. Daí pra frente, esse isolamento, né, a falta do convívio social Já faz cansa. falta para todo mundo. O brasileiro é muito de convívio. Sinestésico, Querer né? se arrumar, o brasileiro é vaidoso, quer se mostrar camisa nova, um relógio, quer sair. O brasileiro, eu acho que é muito assim. Mas eu percebo que, de fato, a gente está vindo com um novo momento. Eu acho que essas novas gerações estão mudando um pouquinho a forma que a gente vê. Por outro lado, a gente como empresário, você no home office, muitas vezes você não consegue ter o acompanhamento como você tem no presencial. Certo. Se a produtividade está alta ou não. Tá. Léo, agora voltando, acho que você já explanou bem sobre esse assunto. Vamos voltar aos tripulantes do bem, agora falar um pouquinho do teu lado social, que eu sei que é uma coisa que você faz com um sorriso de ponta a ponta. Isso aqui eu falo porque você é meu amigo, né? A gente sabe um pouco disso. Eu pude participar em algumas situações, mesmo que à distância, outras mais próximas, né? Também a tia Egli lá e tudo, né? Aliás, a tia Egli ganhou até um prêmio Eletromídia, né? Ganhou junto. Da Querendo Valor, ganhou junto, né? Uma campanha muito legal, uma ideia muito bacana. Tia Egli faz um trabalho incrível, ela cuida hoje de 350 crianças. Em situação de risco e marginalidade. Exato. Né, então, assim, é muito bonito o trabalho que ela faz. Ela é uma mãe mesmo para muitas crianças, sabe? E é muito batalhadora, guerreira. O papel da Tripulantes do Bem, a gente não é uma casa que acolhe, a gente é um intermediário que entende o que as instituições que tem hoje precisam, como o projeto Tia Egli, e os empresários que não sabem como ajudar, muitas Eles vezes... usam vocês como esse intermediador para chegar na Tia Egli, vamos dizer. Por exemplo, recentemente, e eu falo isso com maior felicidade, vou até citar a pessoa que ajudou. A Tia Egli comentou, falou, Léo, preciso de alimentos para as crianças no mês, que a gente não está conseguindo. Falei, tia, me faz a lista das 300 crianças no mês, o que precisa, né, para elas, certinho. Um exemplo, quilos de arroz, quilos de feijão, etc, etc, etc. Ela me mandou. Eu liguei para um amigo, Vinícius Pina, do Tegrão, nosso companheiro agora acabou no de clube. tomar posse, infelizmente eu não estava na última reunião, que eu queria ter dado um abraço ali, mas em breve ele vai estar junto com a gente. Prontamente ele falou, parabéns pela iniciativa, a minha secretária já vou pedir para ela comprar isso, entregar lá direto, e todo mês eu vou ajudar. Olha que coisa bacana, né? Ou seja, ele alimentou e vai alimentar. Pina, parabéns aqui. Todas se você as vê crianças. a gente, parabéns pela atitude. Eu falo assim... É muito legal isso, assim, ele tem um olhar também muito bacana pro próximo, e é isso que a gente... Não é à toa que ele então tá entrando no Rotary. Que ele tem sucesso entrando no Rotary, ele é um cara muito legal. Então, assim... Você não sabe, Léo, não sei se eu te falei, desculpa te cortar. Imagina. O Pina estudou comigo no Santista. Não sabia. Comigo não, na verdade ele foi da classe da minha irmã. Não sabia. Então já tem familiaridade. No Colégio Santista, tem. O que a gente busca é empresários que podem ajudar, que tem esse... E assim, às vezes não é muito também. Cara, o cara pode ajudar com 50, 100 reais, já ajuda numa composição. E olhar as instituições e ajudar, mas instituições que são muito próximas ou ligadas de alguma forma à família de palafitas. Léo, você tem muito esse propósito embutido dentro de você. Eu gosto muito. Eu gosto muito porque é um pouco de propósito, de eu entender. Olha, mas eu acho que assim, eu olhando para ti nesse sentido, eu acho que vem carreira política aqui para frente, né? Não posso negar que há uma vontade grande, mas como estou envolvido em muitas coisas, tem a empresa... Rogério, já vai traçando, já vai cuidando do cara aqui para ser teu sucessor, hein, ó. Eu quero que você veja isso, meu amigo. O Rogério é um parceiraço, cara. Pô, sempre... Não, eu tenho um carinho muito grande pelo Rogério, pelo Paulinho, assim, acho que sim, Santos hoje, né, Luiz? Tá crescendo muito a cidade. É uma cidade muito bonita, muito bacana. Eu falo assim, infelizmente,
Tem muitos santistas que ainda não valorizam a nossa cidade, cara. Você pega assim, olha a nossa cidade, o que essa nossa cidade E o projeto Parque Valongo, que foi lançado, né, que vai ser Agora que vai ser aquela utilização das áreas do... Que, cara, fantástico, vai ser fantástico. é mais ou menos aquela ideia que eu tinha Fantástico. falado há muito tempo atrás, que eu falei, cara, por que não transforma esses armazéns, entre aspas, os sem uso, abandonados do porto, que nem aquele Museu da Manhã lá do Rio de Janeiro, aquela área de porto do Rio, que é muito legal. Eu acho que a tendência é virar Puerto Madeiro mesmo, que isso já era mencionado há muito tempo, né? E que na E Santos tem Argentina... capacidade para isso. Demais, né? demais. Cara, você tem Santos centro e você tem Santos, o que não é o centro, são duas cidades. A gente tem uma cidade inteira a explorar ainda que está, entre aspas, um pouco abandonado por conta de toda a urbanização, né? Enfim, da cidade em si. Então nós temos ainda o centro, que é gigante, e dá para se desenvolver de uma forma muito pra grande. quem tá vendo a gente, hein? Tô sentindo que vem política pela frente aqui só de olhar nele, ó. Será que o vereador aí Meu nessa futuro a próxima Deus eleição pertence. você não sai não, Léo? E Futuro a Deus pertence, e é irmão. importante a gente ter gente com o olhar dele, né? Que tem o conhecimento do empreendedorismo para mudar as vidas da pessoa, mas que tem a preocupação social também, né? E ajuda. Luiz, você não tem a tua preocupação social? Quantas vezes? O que eu falo assim, o empresário por si, ele já tem um lado social muito forte. É o que a gente fala assim, quando a gente contrata uma pessoa... Você já tá com uma família, você né? tá carregando uma família com você, cara. Essa pessoa, a família dessa pessoa depende do trabalho dele na nossa empresa, o que a gente fala, né? Então, além do lado sociológico de você, lógico, você está pagando alguém por remunerar por um trabalho e, ao mesmo tempo, você tem esse lado importantíssimo, maravilhoso. São pessoas que estão ali à margem da sociedade, exclusas de um modo geral, né? São marginalizadas por si, mesmo sem serem marginais, mas por condições, por local, por isso, o favelado não é assim. No meio de uma favela, que a gente nem chama mais de favela, a gente fala de comunidade, né? Tem muita gente decente? Tem muitos traficantes, tem as coisas, como todo mundo e como todo o Brasil, né, cara? Mas tem muita gente de bem nesses locais e que precisam de oportunidade. Total. Eu falo às vezes assim, cara, também tem um lado, também acho que assim, as pessoas, aí vai uma coisa para se pensar. Aquela famosa frase, quem quer faz, quem não quer arruma desculpa. O cara que mora numa favela, cara, é mais difícil. Mas se o cara lutar, perseverar e correr atrás, ele vai buscar seu lugar, Consegue. Se ele tiver competência, tiver vontade, tiver dedicação, ele vai ver a luz do sol brilhar melhor para ele. Isso é fato. Sem dúvida. Então, tem muita gente que gosta de se vitimizar, né? Quem ajuda o próximo, quem batalha pelo que quer, são duas coisas que eu vejo para mim como um caminho para sucesso. É batalhar pelo seu sonho, pelo que você quer, mas batalhar mesmo. Trabalhar, estudar e tal. E ajudar as pessoas. Ajudar mesmo. Cara, eu quero ajudar, eu falo, vem muito lá de cima, cara. As coisas voltam. Assim, a pessoa te pede, Léo, isso acontece, eu preciso de uma ajuda de um fornecedor que eu não tenho, você conhece algum? Cara, na nossa correria, às vezes, a gente fala, eu faço questão de parar e ajudar a pessoa. Falar, não, peraí, eu ligo, tal, vai te ligar, tal, porque assim, quando você precisar, com certeza, tudo que você já era, joga pro mundo, volta para você. Sim. Então, assim, a famosa lei da semeadura. Eu acredito muito nisso mesmo. Então, assim, você precisa também olhar e ajudar o próximo. Eu acho que essa composição... Agora, falando de política e vereança, eu tenho muita vontade, eu não nego, né? Há um caminho que se projeta, que se encaixa muito a uma vida política. Acho que pela tua trajetória toda já diz muito disso. Mas eu tenho a empresa, Tudo no seu tempo, vamos dizer. É uma decisão que não é fácil porque é uma exposição grande. Você vai tomar porrada. Normal, a família envolvida. Então é algo que, se for para ser, a gente precisa fazer da melhor forma, do melhor jeito. Sem fazer média nenhuma, Léo, eu falo aqui na minha frente, você vai ter meu voto. Mas, cara, assim, eu sei que hoje a gente tem, acho que é assim, né, Luiz, também. A gente vê um acesso... Hoje a vida das pessoas, os políticos em si, eles sofrem de uma certa maneira, porque se o cara fizer algo errado com a internet, com tudo que a gente tá aí, a gente sabe, cara, a gente sabe que também tem meios de comunicação
que vão lá e elegem e também tiram qualquer político. Então a gente tem que saber, e hoje a velocidade dessa informação é muito grande. E às vezes você tem uma carreira tão brilhante, a gente sabe quando entra no lado da política, tem gente que não mede esforços para combater. E às vezes você é um cara do bem, de uma essência boa. Então só que eu falo assim, tem um cara lá em cima que tá te blindando para isso. Então assim, se é a tua vontade e por toda a tua trajetória, cara, se tiver que seguir nesse propósito, eu tenho certeza que a gente vai ter um ótimo, não vou falar político, mas um grande homem. Obrigado. Para cuidar dos interesses da população como um todo. Como eu vejo grandes amigos que eu tenho hoje aí, que estão em cargos públicos, a gente pode falar, por exemplo, a Audrey, atuante vereadora, que hoje está fazendo um belo trabalho incrível. Cara, grandes outros nomes aí, nosso amigo companheiro de Rotary também, o Bruno Orlandi, trabalho muito Adilson. bom. O cara tá assim, tem uma série, não vou ficar citando nome por nome aqui, porque a gente acaba sempre esquecendo de alguém. E assim, Santos evolui, está como está, muito não só por conta também da prefeitura em si, mas da Câmara também, dos vereadores. Então, A Câmara faz um papel muito legal. É um trabalho em conjunto. No final, é um trabalho em conjunto e a cidade, para mim, ela tá evoluindo. Mas precisamos de gente jovem e capacitada, viu, meu amigo? Se prepare. A junção da inovação com a experiência, com o jovem, é importante também. Sem eu dúvida. acho que reciclar também é um caminho. Léo, eu acho que assim, eu acho que já está estourando o nosso horário, né? Ainda teria muito assunto. Cara, não, mas peraí, vai ter Leonardo Delfino parte 2. Vamos. Galera, esse aqui é o nosso primeiro, é uma honra para mim, pro Luizão, Sem é um projeto dúvida. que a gente já está idealizando. É um bom tempo, é um empreendedorismo, né Luiz? Luiz mais um, ele me trouxe aí para perto dele nessa iniciativa. Muito legal. Muito feliz de ter você como convidado aqui no nosso primeiro podcast. Eu falei, tem margem para muito mais conversa, mas assim, gente, só para vocês saberem, esse programa ele está sendo gravado agora, né? E vai ser exibido dentro de alguns dias, né, Luiz? Isso. A gente vai... É uma questão número 1, então peço que vocês compreendam isso, né? E em breve a gente vai estar fazendo ao vivo. Aí sim, ao vivo a gente vai poder ter as pessoas fazendo perguntas, questionando, e com certeza, Léo, você já pode escrever que você já vai ter uma participação número 2 aqui. Eu não sei se o Luiz tem alguma coisa a falar, mas eu quero que depois você deixe um recado para o empresário que nos assiste, para as pessoas que nos assistem. Acreditem nos seus sonhos. Eu quero que você fale um pouquinho disso. Luiz, você tem mais uma mensagem? Não, cara, eu acho que esse é o principal, né? O Léo poder contar pra gente. A gente viu que você é um cara que investiu na tua formação, né? Que você trouxe um mercado inovador, que você se preocupou com networking, que você faz os trabalhos sociais, né? Devolve um pouco para a sociedade o que você recebe. Enfim, acho que tem todas as características de um empreendedor de sucesso, né? Obrigado. E se você pudesse dar uma dica aí para o pessoal que está assistindo, um insight, enfim, Legal. o que você poderia trazer de recado para o pessoal? Não, primeiro eu queria parabenizar pela criação, né, do Valeu Podcast. Eu acho que é muito legal isso. A gente precisa de meios de comunicação cada vez mais com informação de qualidade, pessoas boas neles, né? Para também trazer uma informação bacana e conhecimento para o pessoal e dar oportunidade também. Sei que estou aqui hoje, diversos outros empreendedores vão sentar aqui também. Isso é oportunidade também de conhecer outras histórias. Parabéns, fiquei muito feliz e muito honrado também de ser o primeiro. Falo do fundo do coração. 001. Muito honrado mesmo. Eu fico muito feliz porque sei que não são escolhas fáceis, mas eu agradeço e vocês podem contar sempre comigo. O que eu falo muito é a minha base, meu propósito de vida é de fato poder ajudar os outros. Do fundo do coração. Óbvio que a gente tem que se ajudar, óbvio que eu trabalho. Você disse que tu já me ajudou muito Óbvio também. que eu trabalho, você me ajuda também. É uma troca. Óbvio que eu trabalho para ter a minha vida, para ver minha família bem, para construir minhas coisas, mas eu acho que no final, de fato, é a gente ver outra pessoa bem, poder ajudar e ter aquela satisfação. Hoje, enfim, infelizmente pela manhã tive o velório da minha avó, que faleceu ontem, né? Obrigado, mas tranquilo, ela já não estava tão bem e ela tá descansando. Tenho certeza que o dia dela ela tá sorrindo, vendo o neto maravilhoso dela. Obrigado, assim. não, com certeza. Mas o que eu ia falar, no final todo mundo vai pro mesmo lugar. Exatamente. A gente tem que deixar o ego de lado, a gente É o tem que eu falo, deixar a vaidade outra de coisa, lado. O dinheiro também, né? Eu falo, o caixão não tem gaveta, né, meu amigo? E se a gente pensar, todos nós nascemos na Terra, então todos nós chegamos sem nada. A Terra é de todo mundo. Por que que nós
A gente tem um privilégio muito grande, pessoas que, exemplo, moram em palafitas, passam muita dificuldade. É o nosso papel equilibrar isso. Então a gente precisa ajudar as outras pessoas. Eu acho que no fundo, na minha percepção, o que Deus quer é isso. É que a gente ajude o próximo, uma igualdade. É o que eu busco. Eu falo assim, não é que eu não nasci em berço de ouro, mas, cara, trabalho incansavelmente para conquistar os meus objetivos, os meus sonhos, né? Exatamente. Uma coisa que todo mundo sabe, eu sou obstinado, como a gente fala assim, eu falo até para o Caio, né, que é o nosso diretor na Eletromídia, meu irmão, meu parceiro. Caio é um parceiraço. Assim, cara, eu sou um cara que eu quero mais e mais e mais. Não no sentido de... É inquieto. Sabe, de ganância, mas sim, cara, uma missão boa. De fazer, de entregar. E eu imagino isso na mente dessas pessoas que nascem numa comunidade, numa palafita, quando eles começam a crescer, ver tanto de porrada que esses caras tomam, às vezes não tem o que comer em casa, e fala, porra, por que aquele cara tem tanto, eu não tenho quase nada? É difícil você lidar com uma mente dessa, que eu falo, aí é que entra o lado obscuro da marginalidade, que o cara chega lá e fala, não, você quer ser dessa vida, você quer ser que nem eu? O cara olha o traficante da favela, o cara com carrão, correntão de ouro, um monte de mulher, essa é a vida do cara. Aí o moleque vai lá, ele busca oportunidade no mercado, ninguém dá oportunidade para esse cara. Então, empresário, presta atenção, que é um recadinho especial. Procura dar oportunidade também para quem precisa, desenvolvam valores, desenvolvam competências, porque aí o sol brilha para todos. Né? Então, procuram ONGs, a gente, por exemplo, na Criando Valor, a gente ajuda umas 8, 9 instituições mensalmente, né, com uma mensalidade, instituições de reflorestamento, de animais, de alimentos. Então a gente tem esse papel social. Acho que se todo mundo fazer um pouquinho, a gente consegue no final ter um resultado bacana, e as pessoas, se a gente olhar e ajudar, eu posso dar certeza de que as coisas voltam. Ô Léo, só agora até aproveitando esse gancho, se por acaso algum empresário que nos assistir, espero que muitos nos assistam, é um empresário ou pessoas de bem, que queiram ajudar de alguma maneira, como é que essas pessoas podem fazer para ajudar, por exemplo, em situações como a da tia Egli, aí alguma coisa que você recomenda, que canal você passa, como é que essas pessoas podem contribuir de alguma maneira para essa causa tão nobre que é ajudar o próximo? Quem tiver interesse, como eu sou presidente da ONG, a Tripulantes do Bem é @Tripulantes do Bem, o Instagram. Como eu sou presidente, a gente tem toda uma diretoria, podem entrar em contato comigo. A gente vai colocar aí na telinha o @Tripulantes do Bem. O meu Instagram é @LeoB de bola Delfino, Léo B Delfino. Podem falar comigo também que eu direciono. E da Tia Egli em específico, que tem outras entidades também, mas dela é @Projeto Tia Egli, em que também, entrando em contato, tem uma equipe que interage e até fala as necessidades. Mas eu estou aqui para intermediar e poder também, não só em relação a dar verba ou alimentos ou outras coisas, mas também que a gente marque uma visita a essas instituições. É legal, muito legal. Léo, assim, sensacional a tua presença. Eu acho que a gente começou com o pé direito, né, Luiz? Sem dúvida nenhuma. O 001, valeu, Luiz? Valeu. Eu falo, o 001 começou com ele, agora já estou pensando no 007, acho que vou chamar o James Bond. Vai ser difícil superar o homem, né? Vai ser difícil superar o cara, mas a gente tenta, né? Você quer trazer um James Bond aqui de Santos? Chama o Krika no 007. Conhece o Krika? Krika, marido da Juliana. O Krika é fantástico. Fala de tecnologia também, é muito também envolvido. É um cara, ele tem um lado vegano dele, né? Eu lembro que tem até um case curioso, que eu acho que assim, depois do dia que se provavelmente a gente vai chamar, você pode até... Você tem contato com o Krika também, não tem? Não. O Léo consigo falar com ele, ele virou vegano muito por conta dos filhos, da família. Mas eu lembro, cara, que assim, uma cena até engraçada, né? Só pra gente finalizar aqui o programa, o Krika, ele foi fazer no Volte Menos, nossos almoços, reuniões de Rotary, né? A gente sempre traz o convidado. O Krika é um cara conhecido da cidade, a gente trouxe ele, né? Só que a gente não combinou com a cozinha do Rotary. O que acontece? Serviram... Galera cortando carpaccio, depois o filé mignon. E o cara vegano, velho. O cara vegano, eu falei, meu... E eu era diretor de programa na gestão. Mas todo almoço, só para deixar claro, tá? Todo almoço da gente tem a vegana. Tem a opção vegana, então
Isso é verdade. Também isso é pensado, mas é uma ironia, né? O cara falando vegano e o ali destrinchando o filé mignon, né? Mas como ele está envolvido muito com startups e fundos de investimento, eu acho que ele pode falar muito sobre o mundo da tecnologia também. Né? Legal, Léo. Obrigado pela dica. Obrigado a vocês. Obrigado pela Obrigado presença, pela Luizão. presença. Valeu? Valeu. Léo, Tamo junto. valeu. Brigadão, tá? Obrigado, Cara, vocês. valeu. Galerinha, valeu. Tamo junto. E até o próximo episódio. Aguardem novidades.